Lucas, bom dia. Essa foi a sugestão que a gente fez para a área de serviço. Então eu vou te mostrar aqui por cima. Aqui é a passagem da cozinha, né, para a área de serviço. A primeira ideia é a gente colocar um armário reduzido aqui nessa parede para armazenamento diverso. E ele tem duas portas, uma mais longa e outra mais baixa. E essas portas estão alinhadas com essas daqui que eu vou explicar depois. Aí tem esse armário mais profundo. Nesse armário profundo, essa torre, né, digamos assim, deixa eu esconder aqui essa parede para poder mostrar melhor. Pronto. Vamos olhando de frente. Aí eles estão alinhados. Aí aqui tem como se fosse uma gaveta e uma porta, e aqui uma porta que dá o mesmo tamanho desses dois juntos, para que as de cima fiquem iguais também. Então, nessa parte aqui mais reduzida, a gente tem uma sequência de prateleiras, de divisões em prateleiras, para você armazenar produtos diversos. Agora é bastante espaço, né? Para você ter uma ideia, por dentro, a altura da lateral tem 2,37 metros e a largura da prateleira tem 54,8, quase 55. Já aqui, o que é que acontece? Embaixo você tem esse espaço vazio, que você pode guardar um balde, por exemplo, ou vários baldes empilhados um no outro. Pensei nisso, né? E essa tampinha, ela não é uma gaveta, ela abre para baixo, certo? E lá de dentro sai uma tábua de passar. Deixa eu abrir ela aqui. Pronto. Essa tábua de passar é dobrável, sabe? Ela tem como se fosse uma corrediça bem grande e ela se desdobra em 3 pedaços e fica guardada lá dentro. Então só vai estar usando, só vai estar exposto, né, na hora do uso mesmo. Aí depois você fecha e fecha a tampinha. E aí em cima a gente tem prateleiras novamente. Agora considere que tem uma profundidade bem acentuada, né? Ela tem 50 centímetros de profundidade. O registro ele vai ficar dentro do armário. A gente faz um furozinho redondo e quando precisar fechar ele ou abrir, tem acesso por aqui. Nessa parte não dá para criar nada porque tem aquele varal que o prendedor fica preso aqui e quando as roupas descem, né, então você não tem como utilizar nada. Aí eu estou sugerindo, se você quiser coloque, se não pode tirar, uma prateleira rasinha só com 25 centímetros para servir de apoio, para você colocar um detergente, um sabão em pó, coisas que você esteja utilizando aqui e que você não queira ocupar a bancada. Então fica uma prateleirinha aqui para essas coisas, né, para esse apoio, digamos assim. A máquina de lavar ela vai ter uma folgazinha de um lado e do outro, só de 18 milímetros de folga de um lado e do outro, e afastado da parede conforme já está lá. Agora vamos para a bancada de granito. Eu pensei numa bancada em L, a altura de 90 do chão para cima, do chão até a parte de cima, e uma testeira larga de 10 centímetros, porque a gente precisa proteger os móveis aqui o máximo possível, sabe, dos respingos que sempre acontece da área de lavanderia. Então, tanto os armários eles têm um recuo maior para dentro, né? Só fica mais em evidência o puxador, mas a caixa mesmo fica um pouquinho mais recuada, como tem essa testeira maior também que ajuda a proteger. Eu vou até mostrar aqui ele sem a cor, que dá para entender melhor, né? Tem essa área molhada onde vai ficar o tanque, certo? Aí o que foi que eu pensei em termos de armários? Ó, tirar as frentes todas. Essa tampa ela não funciona como porta, mas sim como gaveta, por isso que o puxador está no meio, para dar mais apoio. Quando você pega aqui no puxador e puxa para frente, você vai vir com esse aramado, porque aqui não dá para mostrar a porta junto com o aramado, então vou ter que fazer separado, mas funciona assim, como uma gaveta. Aqui você pode guardar roupa limpa, por exemplo, ou roupa suja,
fica ao seu critério, certo? Então é um caixotezinho com uma boa capacidade de armazenamento. E aí, como sobrava só esse espacinho aqui, eu deixei uma portinha estreita com a prateleirinha no meio para guardar outras coisas também, certo? Deixa eu fechar aqui novamente. Deu uma travada aqui no computador. Travou. Mas ele destrava. Pronto, voltou. Aí, duas portas de abrir debaixo da pia, com a prateleira. O cano de esgoto está aqui, certo? Então, a mangueira, né? A garganta, ela desce, passa pela prateleira e vem por aqui. Esses móveis, eles não têm fundo, viu? Eles, já para evitar aquela questão do mofo, da umidade, a gente já faz eles sem fundo. Então, mas tem uns pontos de apoio que a gente trava na parede, em diversos lugares. Esse ponto de esgoto que está aparecendo aqui, ele na verdade, ele é aqui em cima. Ó, ele fica aqui, que é o da máquina de lavar. Aí eu vou explicar o que é que acontece aqui. Os pontos de água que existem lá hoje são esses dois, um que liga a máquina e o outro que usa no tanque. A gente vai fazer um novo ponto aqui, entre eles dois, no centralizado com a cuba, com o tanque. Só que aí quando fizer essa intervenção, vai ficar um defeito na cerâmica, e como você não vai trocar a cerâmica, a ideia é que a gente faça uma testeira de granito alta, o suficiente para cobrir essa intervenção que vai ser feita. E a melhor sugestão é que ela fique abaixo do beiço da janela. Então vai dar aproximadamente 35 centímetros nessa área molhada, 33 na parte que não é. Certo? Isso é bom porque como é uma área de maior respingo de água, então vai proteger bastante o móvel e vai causar uma sensação de isolamento mesmo dessa área de maior molhação. Certo? Eu pensei o seguinte: como o canto a gente vai terminar tendo um uso dificultado, por exemplo, eu poderia ter acesso a esse canto aqui por baixo, abrindo a porta, e essa lateral aqui que eu estou colocando ela aqui, ela ia lá para dentro. Então você teria que guardar alguma coisa passando por entre essa cuba muito funda do tanque. Então eu acho que é um pouco complicado, mas usa. Se você quiser, pode ser feito dessa maneira. Mas eu pensei da gente fazer o que? A gente usar aqui um recorte no granito, que vai entrar um caixote bem grande. Esse caixote ele funciona com um suporte visível lá dentro, não tem puxador. Você basta apertar na tampa, nesse lado de cá, e aí ela joga a tampa para fora e tem um amortecedor que empurra essa tampa para fora assim. E aí você tem lá dentro um grande caixote, maior até do que essa tulha de aramada. E aí você coloca, por exemplo, as roupas limpas, as roupas enxutas, ou as roupas sujas, né? Fica ao seu critério. Eu acho que é melhor as roupas limpas, porque aqui é de MDF e aqui é aramado, né? Então o suor das roupas fica mais ventilado aqui do que aqui. E aqui o acúmulo de odor vai ser, na verdade, de perfume, né? Do amaciante, do sabão em pó. Então acho que é mais adequado. E eu gosto de aproveitar esses espaços para fazer um uso mais otimizado, né? Então a ideia é essa. Outra coisa, eu estou sugerindo que o móvel seja feito com a caixa branca, como na cozinha, e as portas e o tamponamento na cor de anduia, aquele cinza mais suave, né? Mas esse tampo, se você quiser que não tenha esse contraste, ele pode ser preto, é o preto trama. Ele não tem brilho, entendeu? Ele é fosco, mas fica parecido com o granito, né? Seria essa ideia aqui, ó. Preto trama. Aí fica mais discreto. Mas não achei que seria bom botar tudo preto, né? Então seria só geanduia se você quiser esse tampão aqui. E aqui é umas explicações para o rapaz do granito. O caixote é esse, tá vendo?
É essa a ideia.